Boa noite. Hoje a gente vai fazer uma live especial de final de junho, né? O mês de conscientização da infertilidade. E junto com isso a gente vai também falar um pouquinho, esclarecer algumas dúvidas também por causa da homenagem que tem, né, do orgulho LGBT. Então nós vamos fazer esses dois enfoques. Grande prazer estar aqui. Eu sou a Fábia, doutora Fábia Vilarino, sou médica do Instituto, trabalho na Matriz, trabalhei muitos anos na Matriz, hoje eu trabalho em Moema, e eu estou aqui com o Daniel, com o doutor Daniel, que é um grande prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo à nossa live, que é o nosso médico lá da Matriz também. Boa noite, Daniel. Boa noite, doutora. Boa noite, pessoal. Que honra estar aqui com vocês, principalmente com a doutora Fábia, a quem tenho um carinho enorme. Aproveitem bastante, porque essa live vai ser muito produtiva para aprendermos e reaprendermos também bastante coisa. Com certeza. Acho que durante todo o mês, né, a gente teve bastante live. As lives foram muito importantes para esclarecer uma série de dúvidas, né, Daniel? O Daniel participou de Uhum. algumas. A gente fez aquelas retomadas de algumas dúvidas, né? Acho que é muito importante esclarecimento para as pacientes que já estão em tratamento, mas também para aquelas pessoas que têm interesse, que não sabem ainda se precisam procurar um tratamento, se realmente têm fertilidade, né? Então, acho que isso foi muito importante. Acho que talvez esse isolamento social que a gente teve nos estimulou mais a ter mais divulgações, né, que acabaram sendo mais acessíveis a todo mundo, né? Eu acho que foi muito legal isso, né, Daniel? Com certeza, doutora. Essa maneira de comunicação foi inovadora até para nós médicos, né? Quando a gente adotou a telemedicina, inclusive o próprio Ideia Fértil adotou essa medida, que foi bastante interessante para todos, né? Lógico que falta aquele vínculo, não é a mesma coisa que uma consulta pessoal, né? Que a gente estabelece um vínculo maior com o paciente, mas nesses tempos foi uma alternativa bastante interessante para todos nós. É. E daí a gente tem algumas perguntas que a gente foi tendo aí durante o mês, né? Então, algumas pessoas perguntaram desde quando que a gente considera uma pessoa, um casal infértil, quando que a gente deveria procurar o médico de especialista em reprodução, né? E daí eu acho que é um ponto inicial bem importante, né? Eu acho que assim, quando a gente estabelece uma data, né? Olha, depois de tanto tempo você precisa procurar o médico, não necessariamente o casal já é infértil, né? Eu acho que é um casal que precisa começar a fazer investigação, precisa começar a fazer os exames, né? Então, ele precisa procurar o profissional de reprodução para investigar e saber que tipo de caminho ele vai seguir, né? Então, a gente sempre estabelece um ano tentando engravidar, sem método contraceptivo, né? Se o casal for mais jovem. Quando o casal, a mulher tem 35 anos, a gente tem essa preocupação com a idade, né? Então, a gente deixa um tempo um pouco menor, né, Daniel? De mais ou menos 6 meses, né? O que que você tem a acrescentar aí pra gente? Doutora, só para acrescentar também, é importante a gente estabelecer focos e planejamentos, né? Existem tipos de casais diferentes que nos procuram. E é importante sempre ter um planejamento gestacional independente do diagnóstico de infertilidade, né? Porque um planejamento gestacional é você engravidar da melhor maneira, da maneira mais saudável, então estabelecer algumas medidas comportamentais, dietéticas, rever seu planejamento de saúde em si, tanto da parte feminina quanto da parte masculina, para que a gente possa ter um foco na gestação. E se esses treinos não acontecerem, esses treinos regulares, né, de relações regulares, sem qualquer outro método contraceptivo, por determinado período, como você citou, 6 meses para as pacientes acima de 35 anos e para as pacientes com menos de 35 anos até um ano, aí talvez valha a pena a gente passar para o planejamento de diagnóstico de infertilidade, né? E aí baseado na investigação, na investigação diagnóstica dessa infertilidade, a gente norteia um melhor planejamento terapêutico, um planejamento de tratamento para esse casal, né? Eu acho que é importante individualizar mesmo. Não significa que o casal vai procurar um centro de reprodução e vai direto
fazer um tratamento. Muitas vezes a gente simplesmente faz os exames, encontra algumas alterações que podem ser corrigidas, né? E nem não necessariamente vai direto para fertilização in vitro, para os tratamentos mais complexos, né? Eu acho que a gente precisa realmente individualizar, né? Precisa Uhum. focar e é o momento ideal para a pessoa poder conhecer, conhecer e entender o seu problema. E se tem problema, né? Se tem alguma coisa que possa ser feita, algum tratamento que pode ser feito. Com A gente certeza. pergunta aqui, Daniel, que é sobre o tratamento em pacientes homoafetivos, né? Então, a gente está no mês também, né, de conscientização da infertilidade, mas também a gente tem um tema importante que é o orgulho LGBT, que foi até comemorado agora recentemente, né? E a clínica do Instituto Ideia Fértil, né, ele sempre atendeu esses casais, né? Há muitos anos que a gente atende. Então, um casal, né, que tem o desejo de engravidar, eles podem fazer um tratamento para engravidar, né? Tal homoafetivo, né? No caso, pelo que eu li, a gente tem assim, ou duas mulheres, né, dois homens, então a gente consegue fazer. Acho que cada caso a gente vai ter que estudar, né? E é sempre uma pergunta importante pensar que pode ser muito caro, né? Então, algumas pessoas perguntam, nossa, mas fica fora da minha realidade. Eu acho que pode individualizar, né? Eu acho que lá na unidade matriz, inclusive, a gente tem um preço, um valor mais acessível, né? E porque a gente tem a preocupação de ajudar os casais a realizar seus sonhos, né? Então, os casais homoafetivos também podem fazer isso, né? Então, assim, se forem duas mulheres, a gente tem a questão de que pode uma engravidar e utilizar o óvulo da outra, se elas tiverem uma união estável, né? Pode só uma engravidar, mas a outra acompanha todo o processo. A gente precisa de um sêmen de doador, né? Então é utilizado o sêmen de doador dos bancos, sêmen, mas elas podem fazer o tratamento, não tem nenhuma restrição. O tratamento vai ser feito como de qualquer casal, né? Passando pelas etapas de estímulo da ovulação e todo esse processo. Dois homens também podem, né? Daniel, você quer falar pra gente como que é o caso de forem dois homens? Com certeza, doutora. O Instituto tem diversos programas, né? Tanto a parte da preservação social também, a parte de preservação ecológica. Então, a gente tenta sempre individualizar esses casos. E a parte de dois homens, qualquer tipo de tratamento de casal homoafetivo, a gente faz também. Lógico que quando a gente tem um casal homoafetivo masculino, é importante a gente saber que a gente tem gameta masculino apenas. Então, a gente precisa de um gameta feminino. Então, para que isso aconteça, é importante a gente orientar esse casal que a gente vai precisar desse gameta e eles vão precisar é, é, ter comprar um óvulo, enfim, para que a gente possa também ter um útero de substituição que a gente fala, né? E É uma pessoa da família, de um dos dois, preferencialmente, que não vai ser a mãe, vai ser só o útero de substituição, né? Precisa do óvulo doado, e daí o óvulo não pode ser dessa mulher. Se for dessa mulher, essa mulher vira, ela se torna mãe, né? Então, normalmente é um óvulo doado também, ou de um banco de óvulos, né? Ou de um serviço que tenha doação, né? exatamente, doutora. Tem algumas perguntinhas também aqui, já na live, algumas pessoas que já mandaram alguns depoimentos, enfim, obrigado pelo carinho aí a todos, extremamente gratificante ter vocês aqui conosco, né? Doutora, a, a Vasadília perguntou para a gente, deu boa noite, e perguntou para a gente também. Agora é outro assunto, né? A gente citou a parte de tratamento dos casais homoafetivos, mas ela perguntou da parte masculina, né? Meu marido fez punção testicular e foi encontrado vários espermatozoides, mas minha fertilização in vitro não deu certo. Ele pode realizar a reversão da vasectomia? Você gostaria de responder, doutora? Então, na verdade, assim,
precisa avaliar o caso, né? Normalmente os andrologistas eles avaliam toda a questão hormonal, o tempo de vasectomia, a idade do homem. Tem uma série de fatores que indicam que é válido fazer uma reversão de vasectomia ou não. Em alguns casos, a reversão ela não vai garantir que haja espermatozoides. Se na biópsia, se no procedimento veio o espermatozoide, também precisa avaliar a qualidade, a quantidade, né? Então tem uma série de fatores. Mas toda vez que um homem fez vasectomia e ele quer engravidar novamente, a gente tem a opção de reverter essa vasectomia, isso após uma avaliação médica, né? Se vale a pena, e tem a opção de fazer a punção, né? De tentar coletar os espermatozoides de dentro do epidídimo, que é onde os espermatozoides ficam localizados. Então, essas duas formas dá para fazer, né? No caso dela, a gente precisaria entender qual a opinião do andrologista, né? Se ele foi direto para punção porque eles não queriam reverter ou se não tinha uma perspectiva de bom resultado na reversão, né? Então, acho que é bem individualizado. Existem as duas opções, né? E a gente volta naquele conceito que você citou já desde o início da nossa live, que é a individualização dos casos de cada casal, de cada paciente, né? Super importante. Tem pessoas perguntando também da preservação da fertilidade, outro assunto, né? Você chegou a comentar aí. Então, a gente tem numa clínica de reprodução, desde os casais que têm um relacionamento e não conseguem engravidar, né? Então, esses casais estão tentando e não conseguem e precisam de uma ajuda de um especialista. A gente tem as mulheres que querem engravidar sozinhas, né? Que têm opção e não querem ter um parceiro, buscam a clínica para isso. A gente tem os casais homoafetivos que também querem ter um filho, né? E a gente tem as pessoas que querem preservar. Hoje em dia a gente tem muito isso em voga, né? É muito falado, porque as mulheres, elas têm, principalmente as mulheres, né? Elas adiam muito a gestação por inúmeros motivos, porque não estão preparadas, ou porque elas querem, ou têm outros objetivos, terminar um curso, terminar uma faculdade, ou tá num momento do emprego que não é adequado para engravidar, ou não tem um parceiro, ou às vezes até não sabem se elas querem engravidar, né? Então essas mulheres elas ficam nessa dúvida. E se a gente espera, o tempo vira um problema, né? Porque a idade, ela infelizmente a gente não consegue controlar a idade dos óvulos, não tem como rejuvenescê-los, né? Deixá-los mais jovens ou aumentar o número. Eles vão diminuindo a quantidade, né? Até o momento que a mulher não tem mais, né? E a qualidade piora muito. Então, existe a possibilidade de preservar. A idade ideal é sempre antes dos 35, mas nada impede que ela faça depois. Por isso que ela precisa ser avaliada, fazer alguns exames para a gente poder dizer para a paciente se vale a pena, se ela tem a condição de congelar depois dos 35. Quanto mais cedo, melhor, porque os óvulos vão ter uma melhor qualidade, uma melhor chance de gravidez no futuro, né? Então, a gente tem essa questão aí da idade, né? Então, tem o ideal, né? Mas ele pode não ser o possível, né? Então, a gente pode precisar fazer um tratamento de preservação mais tarde. Existe a preservação oncológica que você falou também, né, Daniel? Uhum. E, doutora, sempre a gente sempre está citando, voltando também para aquela parte quando a gente fala de individualização e quando a gente cita também planejamento gestacional. Existe o planejamento reprodutivo, que, que aí todo ginecologista sempre deve orientar sua paciente, se preocupar também com a fertilidade, caso essa paciente ou não tenha uma programação de gravidez ainda, né? E vai passando a idade, sempre é bom o ginecologista estar junto, ter esse vínculo para que a gente possa programar e para que a gente não possa ter prejuízos futuros, né? Exatamente. A programação é super importante. Por isso que vale a pena consultar o médico, nem que seja só para avaliar o momento ideal para fazer esse processo todo, né? Tem duas perguntas em relação a duas doenças muito frequentes na mulher, que a dúvida é, eu tenho essa doença, isso impede a gravidez? Então, a gente tem a pergunta sobre, é a mesma pergunta, mas é uma pergunta sobre a endometriose, se a endometriose impede a gravidez,
e se o ovário policístico impede a gravidez. São duas perguntas muito frequentes. Então, são duas doenças que muitas mulheres têm e existem graus diferentes e situações diferentes, né? Então, o que você acha da endometriose? A endometriose, ela é bem complicada, né, Daniel? Bem difícil aí da gente generalizar, né? Com certeza, doutora. A endometriose é um tema bastante complexo até para nós médicos. Imagina para os pacientes. Então, às vezes, é mais um motivo para a gente individualizar os casos de endometriose, né? Existem graus de endometriose, inclusive foi um tema da live do Dr. Caio e do Dr. Renato, que foi extremamente didática, foi extremamente importante, é uma doença estrogênio dependente, então por conta por ser essa patologia estrogênio dependente, a gente tem algumas alternativas de tratamento baseado nessa graduação dessa patologia, né? São duas causas importantes de infertilidade, tanto a endometriose quanto o ovário policístico, mas as duas não impedem gravidez, apenas em determinados estágios ou estágios avançados ou mínimos da patologia. Lógico que quando você tem uma síndrome de ovário policístico, é mais um motivo também de, antes de pensar em gravidez, pensar na saúde da mulher, né? Porque a síndrome de ovário policístico repercute também em alguns fatores sistêmicos e cardiovasculares, riscos para essa paciente que depois na gravidez pode prejudicar essa gravidez, entendeu? Então, a hipertrigliceridemia, que são os triglicérides altos, o colesterol alto, a resistência insulínica, que a gente chama de, que também é, ou pré-diabetes, também é importante sempre a gente tratar essas coisas para que não necessariamente você não consiga, a paciente não consiga engravidar, né? Não necessariamente precisa partir para um tratamento de reprodução assistida, mas às vezes corrigindo e tratando essas patologias, a gente consegue uma gravidez espontânea. O que você tinha comentado, que a gente tinha comentado no começo, né? Nem todo mundo precisa ir direto para um tratamento de alta complexidade. O ovário policístico é um exemplo, né? É uma paciente que tem uma anovulação, ela tem uma dificuldade para ovular, mas muitas vezes o controle hormonal, né, metabólico dela, ela pode perder peso, às vezes ela pode controlar alguns índices hormonais, isso faz com que ela tenha até a possibilidade de ovular e engravidar em casa. De novo, a gente tem que avaliar o caso, avaliar a situação, mas ovário policístico não é um estigma, né? Eu tenho ovário policístico e por isso eu não consigo engravidar, né? Então é sempre uma questão que tem que ser individualizada, né? Acho que travou aqui. Bom, o Daniel saiu um pouquinho, acho que a internet dele deu uma falhada. Mas a gente pode ir respondendo outras coisas, né? Surgiu uma dúvida também em relação à inseminação artificial ou fertilização. Na verdade, são duas técnicas bem diferentes, né? A inseminação, ela é um processo mais simples. Então, normalmente, a gente faz esse tipo de tratamento para pacientes que estão num estágio mais inicial de tratamento. Então, ela ovula, ela tem as trompas funcionantes, o sêmen tem boa qualidade. Então, neste caso, a gente faz apenas o processamento seminal e quando a mulher está ovulando, a gente coloca o sêmen dentro, né? Mas quando a gente faz a fertilização, já é um processo mais complexo, né? Normalmente tem alterações seminais, tem uma. Saiu e voltou, né? Oi, gente, desculpa. Dei uma caída, mas voltei.
Não, eu tô falando a diferença entre inseminação e fertilização. Até dei uma gaguejada porque eu estava tentando colocar você de volta. Bom, então a inseminação é um processo mais simples. Em geral, a gente faz a paciente ovular e quando ela está ovulando, a gente faz o preparo seminal e simplesmente injeta o sêmen dentro do útero. Então, o encontro do óvulo com o espermatozoide vai acontecer dentro da tuba uterina, dentro da mulher. Não tem um processo tão importante laboratorial. A fertilização in vitro, ela tem uma indicação para casos mais difíceis, mais complexos, ou mais tempo de infertilidade, né? Que são casos que eu preciso intervir mais. Então, eu coleto os óvulos da paciente e eu faço a fertilização, o encontro do óvulo com o espermatozoide no laboratório. E daí o embrião pronto é transferido para dentro do útero. Então, é um tratamento mais complexo. Em geral, indicado para pacientes que têm trompas obstruídas, ou para um sêmen de qualidade mais alterada, né, que tem mais alterações seminais, ou casos mais complexos, né? Então, normalmente a fertilização in vitro é um tratamento mais completo. Então, tem essa diferença. Por exemplo, tem até uma pergunta aqui da infertilidade masculina, a azospermia. A azospermia é quando não tem espermatozoide no sêmen. Então, a gente tem o sêmen, né, no ejaculado, não tem espermatozoide. Pode ser por uma questão de obstrução, então não está passando, ou não estar formando espermatozoide. Né? Então, quais os exames? A gente tem alguns exames para fazer para tentar diferenciar os dois tipos e tentar direcionar o tratamento, né, Daniel? Sim. Lógico que sempre através da história clínica, né, doutor, a gente consegue verificar alguns fatores de risco para isso. Por exemplo, cirurgias anteriores, ou o que a gente chama de criptorquidia, por exemplo, que é o testículo fora do lugar. Então, a gente já vai começando através de uma pesquisa, de uma anamnese, que a gente chama que é essa história masculina, a gente já vai verificando qual estratégia de diagnóstico a gente vai supondo. E aí, baseado nessa história, a gente vai pedindo os exames, né? Alguns exames que possam diferenciar esse tipo de azospermia, de obstrutiva ou de uma azospermia funcional, né? Ou seja, de produção de espermatozoide, por exemplo, ultrassom de bolsa testicular, né? Para a gente verificar por imagem como são os testículos. Também a gente pode pedir alguns exames, a parte hormonal importante, para ver se os hormônios estão ok, se estão em níveis adequados, níveis normais ou níveis elevados. Tem também a parte genética, né? O cariótipo é fundamental mesmo, porque cada vez mais a genética faz parte do nosso cotidiano, ela é a essência da nossa vida, né? Então, tem que fazer parte cada vez mais, os estudos genéticos estão cada vez mais desenvolvidos, cariótipo, o exame de microdeleção do cromossomo Y também é importante, que a gente faz toda essa pesquisa baseada na história do paciente, lá no IDEA também a gente faz isso. Isso, para poder identificar a causa e direcionar o tratamento, né? Bom, Uhum. então, tem algumas perguntas sobre ovodoação. A Karen Berta perguntou, fez algumas perguntas, outras pessoas também perguntaram, né, sobre a ovodoação. Então, a ovodoação, ela é um processo para quando a mulher ou ela entrou na menopausa, ou ela teve que retirar os ovários por algum motivo, ou o ovário dela tem uma capacidade reprodutiva muito baixa, tem poucos óvulos. Então, são indicações bem específicas, né? Mas cada dia a gente tem mais pessoas precisando de óvulos. E, infelizmente, a gente não tem tantas doadoras disponíveis, né? O processo de doação é um processo bastante cuidadoso, bastante complexo. Então, a gente precisa que a paciente, que as doadoras, elas tenham um perfil específico, elas sejam saudáveis, elas não tenham alterações genéticas, doenças, não tenham feito cirurgias ovarianas que podem prejudicar a produção ovariana, tem a idade, então elas precisam ser jovens. Então, essas pacientes, as doadoras, elas precisam ter uma série de características. Além disso, a doadora ela pode ser uma doadora solidária, uma mulher que não está fazendo tratamento e que se dispõe voluntariamente a entregar, a doar os óvulos, ou ela pode ser uma doadora que está em tratamento por algum outro motivo que não seja dela. Então, às vezes o marido tem um problema, ela é saudável, ela não tem nenhum problema, ela pode dividir os óvulos dela.
Então, são situações bem específicas. Nós não temos tantas doadoras que têm essa disponibilidade, essa possibilidade. Então, as filas costumam ser sempre muito longas, né? Não é possível remunerar uma doadora, é permitido por lei, né? Então, a doadora tem que ser anônima, o processo tem que ser sigiloso, Sigiloso. processo bem complexo. A gente faz lá no Ideia, né, Daniel? Uhum. Tem uma dificuldade justamente porque a gente sempre tem mais ou pessoas que precisam do óvulo, que a gente receptoras, do que pacientes que podem doar. Então, por mais que nós tenhamos pessoas que queiram doar, a gente não compensa o número é sempre maior, por isso que as filas demoram. Tem a compatibilidade de sanguíneo, né? Uhum. Né? Então tem uma série de questões que a gente precisa cuidar e isso é sempre bastante complicado, né? E essa seleção, né, doutora, é feita sob uma equipe própria, né? Existe toda a seleção de doadoras é baseado nas características mais próximas daquela paciente, né? As características que a gente chama fenotípicas, ou seja, as características físicas da paciente, uma assistência da psicologia também, a equipe da psicologia entra também para acolher essa paciente, para fazer uma melhor orientação da escolha desses óvulos também. Enfim, tudo isso é bastante importante, até mesmo da tipagem sanguínea também está dentro dessas avaliações, para que a gente possa nortear essa paciente e orientar a melhor escolha possível. É sempre muito importante também a gente tomar cuidado, porque o anonimato é fundamental. Então, eu tenho que fazer o processo anônimo. Não é permitido que a minha irmã doe para mim, que a minha vizinha doe para mim. Né? A doação ela é Uhum. completamente. Então, algumas pacientes, elas até ficam procurando, né, nas redes sociais, porque algumas pessoas se oferecem. Isso é muito complexo, né? Isso é muito perigoso, né? A gente precisa entender que o óvulo é doado e aquela gestação, ela vai ser da pessoa que recebeu, né? Então, existe um envolvimento emocional. Então, a gente pede para conversar diretamente com o médico, não ficar procurando nas redes sociais doadora, né? E conversar com os médicos a gente tem o suporte psicológico lá no Ideia também, que o Daniel falou. Então, a gente precisa ter essa preocupação, o sigilo e o anonimato de ovulação, né? Bom, a gente tem outras perguntas aqui, né? Deixa eu só olhar aqui. Bom, algumas pessoas perguntaram sobre a taxa de sucesso do FIV, né? A gente tem. Depende muito da idade. O Instituto Ideia Fértil tem taxas de sucesso, extremamente equipado. O Daniel saiu de novo, vou falar sozinha de novo, daqui a pouco ele entra. Então, extremamente equipado, com todos os equipamentos necessários. Nossos embriologistas são excelentes, são extremamente capacitados para o processo. Então, nossas taxas de gravidez são muito boas. É óbvio que isso é muito diferente de cada casal para casal. Se eu tenho pacientes que têm uma idade mais avançada ou uma causa da infertilidade mais complexa, uma alteração seminal grave, né? Tudo isso vai interferir na qualidade na chance de sucesso. Então, a chance de sucesso ela é sempre individualizada. Né? É muito importante a gente procurar na clínica entender qual é o equipamento, né? Qual é o tipo de laboratório que eu tenho, né? E o médico normalmente ele tem que confiar na sua clínica, ele tem que confiar no seu laboratório, porque esse laboratório é o que vai entregar o resultado para a gente. Agora tem o outro lado, tem o útero da paciente que pode ter uma alteração que impede a implantação, tem a questão da idade, como eu falei, que pode interferir na taxa de sucesso. Tem a questão do sêmen, então são vários fatores envolvidos, né? Então a gente precisa sempre pesar tudo isso. Então não existe uma taxa, um número fixo. Acho que cada médico ele vai dizer para você a proximidade da sua taxa. Voltou. Que dificuldade! Tudo bem, internet nessas épocas de quarentena são tão bem difíceis. Bom,
eu estava falando das taxas de sucesso, e daí uma paciente perguntou, uma pessoa perguntou quais as chances de primeira FIV dar certo, quais as chances da primeira FIV dar certo, Daniel? Bom, isso depende de vários fatores, né, doutora? O tratamento de fertilização in vitro, dentre os tratamentos no ramo da reprodução assistida, é o tratamento com maior chance de sucesso. Mas, obviamente, desses fatores que a gente está conversando, o fator idade um dos fatores mais importantes disso, né? Mas, se a gente for pensar em estatística, em chance de ter um positivo de uma gestação a partir do tratamento de fertilização in vitro, essa chance pode variar em torno de 20% a 50%, a depender também da idade da paciente. Como a gente já tinha conversado um pouquinho lá no início, idades abaixo de 35 anos, obviamente, a gente vai ter uma taxa de sucesso maior, né? Beirando os 50%, né? E quando a gente passa dos 35 e passa ainda mais acima dos 40, essa taxa pode chegar até 5%, até no máximo 10%, a depender da idade da paciente. Então, a primeira FIV, ela pode dar certo, né? Sim. Como a taxa não é de 100%, então um grupo de pacientes consegue na primeira e outros pacientes vão precisar fazer uma segunda, muitas vezes uma terceira, né? Mas é um número menor, né? Então tem bastante gente que engravida na primeira. Tem algumas pessoas que acham que é um estigma, não se engravida na primeira fertilização. Mas não é verdade, né? Não. A gente gente engravidando na primeira e algumas pessoas na segunda e algumas na terceira, e tem alguns casos mais graves que precisam de mais tentativas mesmo, né? Uhum. Tem umas perguntas de espermograma aqui, né? Meu espermograma deu uma alteração na morfologia. A FIV é indicada no meu caso? O que você É, acha? a morfologia no espermograma, esse é uma questão bastante contestada, inclusive também nos estudos, quando a gente fala de avaliação morfológica do espermograma, né? Até mesmo os andrologistas, às vezes, são melhores nesse aspecto para falar a respeito, mas quando a gente fala de abaixo de 4%, eventualmente tem-se o que a gente chama de teratozospermia, né? Que é uma malformação dos espermatozoides. Mas a gente verifica que não é a melhor avaliação do que diz respeito à qualidade do tratamento, ao sucesso do tratamento, né, doutora? A gente verifica que a quantidade e a vitalidade, né, que a motilidade dos espermatozoides parecem ser características no espermograma muito mais interessantes a respeito de prognóstico, de como vai ser essa resposta para o tratamento, né? Eu acho que a teratosospermia, que é a alteração da morfologia isolada, não é tão importante. Normalmente a gente faz uma avaliação geral, né? Quantidade, a motilidade, né? Agora a gente pode também, em alguns casos, a gente solicita a fragmentação de DNA, que é uma outra pergunta Uhum. aqui. Então, são casos específicos que podem justificar uma menor fertilização, que é uma menor formação de embriões. Então, quando eu tenho espermatozoide óvulo, né, e faço mesmo que seja um processo de fertilização laboratorial, eu posso ter uma taxa de formação de embrião menor, né? Então, são vários fatores que interferem nisso. A morfologia parece ser o menos importante de tudo isso, né? Então, uma motilidade, uma quantidade, até uma fragmentação de DNA, se ela for muito alta, ela pode interferir. Algumas pacientes têm alteração de fragmentação de DNA, mas às vezes só uma mudança de alguns hábitos, né? Diminui o estresse oxidativo que a gente fala, né? Diminui essa fragmentação. Existem técnicas laboratoriais que melhoram a chance, a taxa de fertilização quando se tem fragmentação aumentada, né? Então, existem algumas técnicas no laboratório que podem melhorar um pouco essa taxa se a gente tiver fragmentação, né? Tem uma outra pergunta aqui, mudando de assunto, sobre o tratamento de quimioterapia. Se quando a pessoa faz o tratamento de quimioterapia, se ela pode engravidar ela pode engravidar depois, né, do tratamento. Existe essa, exi- existe essa possibilidade, né, doutora? Mas
Quando a gente já faz quando a paciente já está em programação de qualquer tratamento ou cirúrgico ou tratamento quimioterápico, a gente já precisa orientar aquela paciente que talvez vale a pena a gente preservar, fazer uma preservação da fertilidade. Ela pode eventualmente não ser prejudicada do ponto de vista das medicações da químio, né? Porque muitas vezes as medicações quimioterápicas elas são mais tóxicas para os ovários. Então isso causa uma diminuição da quantidade da fertilidade feminina e às vezes pode causar um prejuízo futuro, né, para uma gravidez espontânea. Mas eventualmente pode acontecer, não necessariamente é uma regra, né? Ou seja, eu fiz químio, com certeza eu vou ter problema futuro. Acho que nunca em medicina é 100% e nunca é zero, né? Um médico ou alguém que falar que é zero ou que é 100% de verdade, isso não é verdade, né? E também depende do tipo de quimioterapia, né? Precisa ver a Sim. droga usada, né? Para a gente ter uma segurança melhor, a gente sempre recomenda, quando possível, fazer a preservação antes da quimioterapia, né? Então a gente consegue Com fazer certeza. a coleta dos óvulos de uma forma rápida, utilizando o tempo que a pessoa tem, né? Porque normalmente quando se tem câncer não tem muito tempo para esperar fazer um processo, então a gente sabe que o tempo é super importante, então a gente pode de repente reduzir esse tempo, fazer o mais rápido que a gente consegue, a gente adianta exame, faz tudo para conseguir coletar os óvulos antes da quimioterapia, né? Então a gente tem isso que lá no Instituto tem um programa que chama Guardando Sonhos, que é exatamente isso. São para casar, para homens ou mulheres que tenham o câncer e que precisam fazer essa preservação, tanto de óvulos quanto de espermatozoides, para ter uma garantia melhor de que depois do tratamento, depois de curada, essa pessoa possa ter uma gravidez. Se não for espontânea, vai ser pelo óvulo que está lá congelado, saudável, antes mesmo das medicações, né? Com certeza. E a gente volta naquilo que a gente falou, né, doutora, de planejamento reprodutivo. Isso mesmo. Tem uma Sim. dúvida. Foi feita uma para o Daniel. Hum. O senhor já tentou, o senhor já atendeu tentantes de 47 anos e fez FIV de ovo doação com sucesso? Poxa vida. A gente tem vários pacientes. A gente, pela minha experiência, lógico que a doutora Fábia tem uma experiência maior do que eu, às vezes ela pode até comentar melhor sobre isso. Eu não tive essa experiência de ter uma paciente de ovo doação aos 47 anos. Não tive, né? Pelo que eu me lembro aqui. Acho que você pode, caso você tenha uma experiência, pode comentar, doutora. Eu acho que a idade ela é extremamente importante para o óvulo, né? Então, engravidar aos 47 anos com óvulo próprio é uma chance muito, muito baixa, praticamente zero, né? Não é zero como você imagina, não é nunca nem sempre, mas ela é praticamente zero. Então, a gente utilizando a ovo doação, a gente tem uma chance melhor, porque o óvulo ele é jovem, é de uma mulher jovem. Se o útero dessa mulher for um útero adequado, se essa mulher de 47 anos for saudável, né? Então, existe uma chance muito boa dela conseguir engravidar sim. Então, existe essa possibilidade. A paciente em questão, ela acabou falando que ela tem endometriose também, que ela fez esteroscopia cirúrgica, que ela tinha cinéquias. Então, ela apresentou algumas outras dificuldades, né? Então, a gente precisa avaliar se é só uma questão da idade ou se pode ser outros problemas nessa chance de sucesso. Se for a idade e utilizarmos óvulos de doação, a chance dela fica muito parecida com uma mulher mais jovem, né? Com Então, a gente certeza. trabalhar outros fatores nesse caso, né? É isso? Isso, perfeito, doutor. É isso. Tem uma Eu, outra daqui, uma paciente que é laqueada, quer ter outro filho. sim, é possível, mas como as trompas, quando a gente fala de laqueadura, a gente tem que lembrar um pouquinho das funções das trompas, né, das tubas uterinas. As trompas são uma continuidade do útero, né, que é exatamente onde captam os óvulos.
E numa porção da trompa, que a gente chama porção ampular, é onde o espermatozoide se encontra com o óvulo. Então, é uma estrada, é um caminho a ser percorrido que o espermatozoide percorre até a chegada do óvulo. E quando a gente faz a laqueadura, a gente bloqueia esse caminho. Então, espontaneamente, fica bastante difícil. Então, isso, inclusive, a laqueadura tubária é uma das indicações para o tratamento de fertilização in vitro, em que a gente consegue captar o óvulo, pegar o espermatozoide, formar o embrião e transferir ele prontinho para dentro do útero. Perfeito. Além disso, quem tem laqueadura, em alguns casos, consegue reverter a laqueadura, do mesmo jeito que consegue reverter a vasectomia. Mas dá Uhum. para fazer de duas formas, ou revertendo ou fazendo a fertilização, né? Tem uma Exato. outra perguntando quanto tempo pode fazer a segunda tentativa? Logo após o negativo, né? A gente pode, na sequência, obviamente que a primeira tentativa, se for logo de cara um negativo, às vezes no próximo mês, no próximo ciclo, a gente já pode tentar fazer uma nova tentativa. Mas, se, por exemplo, a paciente engravidou, né, ou passou por um abortamento, seja ele um abortamento precoce, né, que é aquele abaixo de 12 semanas, ou aquele acima de 12 semanas, que é o abortamento tardio, às vezes precisa de algum procedimento, né, ou uma curetagem, uma aspiração manual intrauterina, para depois recuperar o útero. Eventualmente, dependendo da curetagem, às vezes a paciente sofreu alguns abortamentos na sua história reprodutiva e às vezes precisa fazer um procedimento chamado esteroscopia para avaliar a presença de sinéquias, que são as fibroses dentro do útero, que também que podem repercutir em dificuldade para engravidar. Mas se for um negativo inicial, a gente pode já no próximo ciclo já pode iniciar uma próxima tentativa. Tá ótimo. Eu acho que é uma dúvida sempre importante, né? Ela sempre, às vezes, tem um embrião congelado, nem precisaria fazer o processo inteiro e fica na dúvida se depois do negativo pode, né? Então, eu sempre falo que além de tudo isso que você disse, que é a parte física, tem a questão emocional, né? Ela Com precisa estar certeza. para fazer uma nova tentativa. A gente sabe o quanto é difícil a expectativa do beta, né? Avaliar, ficar esperando para fazer o exame, para saber se deu certo esse processo todo, né? Toda essa angústia. Então, isso é um processo muito desgastante. Então, ela precisa estar, primeiramente, preparada emocionalmente para começar tudo de novo, né? Então, isso também é bastante importante. Tem uma pergunta sobre a menopausa precoce, né? Então, ela perguntou que ela tem menopausa precoce, se ela pode engravidar. Existem casos de menopausa mesmo precoce, que a pessoa realmente teve insuficiência completa do ovário, então não produz mais óvulos, e ela vai poder fazer o tratamento com óvulo doado, tá? Então, ela Uhum. pode engravidar assim. Existem casos de transição, onde, na verdade, a pessoa está quase entrando na menopausa. Então, tem alguns meses que ela pode até ovular. Então, nestes casos, ela consegue engravidar com óvulo próprio. É mais difícil, porque nem sempre a gente consegue saber o mês que ela vai ovular, mas esses casos de transição, né, que está quase entrando na menopausa, mas ainda não está, ela consegue ovular. Então, a gente consegue utilizar os próprios óvulos. Então, consegue engravidar dessas duas formas, né? Ou com os óvulos próprios, ou se não tiver mais mesmo, daí dá para fazer a ovodoação, né? E seguindo nessa linha também, doutora, às vezes a paciente, por exemplo, é uma causa genética, né, na investigação, ou de uma insuficiência ovariana precoce, uma menopausa precoce, é importante alertar a família, né, uma irmã, às vezes uma irmã mais jovem, a realizar um planejamento reprodutivo também para verificar o risco, porque na família, alguém com menopausa precoce tem, às vezes, os outros componentes da família, né, irmã, irmãos, podem também ter um componente genético associado a essa dificuldade que a gente pode ajudar, né, por conta da irmã, na orientação dos outros componentes da família para que a gente possa ter uma tranquilidade maior, né? É excelente. Toda vez que eu tenho uma menopausa precoce, eu preciso pesquisar a causa, principalmente se a causa for genética,
pode ser uma questão familiar e talvez ela tenha que fazer algum tipo de, ter alguma restrição até dela conseguir engravidar, tem que fazer pesquisa genética e orientar a família, né? Perfeito. Aproveitando isso, se a pessoa já estiver na menopausa, já não tiver mais menstruação, perguntaram se a gente conseguia fazer, se ela ser receptora. E sim, na verdade a gente consegue preparar um útero com o óvulo de doado, um útero que não menstrua mais. A gente consegue, através dos hormônios, fazer esse preparo para que ela consiga receber o óvulo, né? Com Tem vários. certeza. E deixa eu só. Doutora, eu vi uma aqui, tô vendo vários carinhos de pessoas muito queridas aqui, pacientes, inclusive a Nutelinha, que é uma cachorrinha aqui de um casal muito querido nosso, da equipe Lilás, está até assistindo, até a cachorrinha dele está assistindo aqui com a gente. Doutora, tem uma pergunta muito interessante aqui, deixa eu ver, ó. A Pri Garcia perguntou: um sêmen de doador pode ser usado quantas vezes? Então, na verdade, o sêmen de doador, ele vem de um banco de sêmen. Às vezes, o banco de sêmen tem várias amostras daquele doador. Então, você pode utilizar várias amostras, mas quando você compra esse sêmen, você compra normalmente uma amostra. E essa amostra ela é descongelada e é usada completamente. Então, uma amostra é usada uma vez. Mas vamos dizer que aquele casal não conseguiu engravidar. E eles querem o mesmo doador. Às vezes eles conseguem ir ao mesmo banco e usar o mesmo sêmen, mas de uma outra amostra, né? Então a gente pode fazer isso, mas cada amostra que é descongelada, ela não pode ser reaproveitada, ela é utilizada completamente. Então a gente só uma vez, né? Mas a gente tem algumas pessoas que se identificam muito com o perfil do doador e acabam fazendo vários tratamentos com aquele mesmo doador. Então pode reservar aquele sêmen. Existem coisas, situações mais específicas. Aproveitando, uma pergunta, se duas mães podem fazer a indução da ovulação no caso de um ativo, pode escolher quem vai fazer a indução e quem vai fazer ter a gestação. A gestar, né? Sim, com certeza é possível. Inclusive, sempre quando um casal homoafetivo feminino chega na primeira consulta, depois do oi, tudo bem, prazer, sempre vem: e aí, quem vai gestar e quem vai induzir? Né? Então, essa é a grande pergunta, e sim, é possível. A gente pode fazer o tratamento de indução da ovulação, ou seja, para a gente captar os óvulos de uma paciente, formar os embriões através do sêmen de doador, sempre anônimo, né? Como a gente já comentou aqui, a doutora falou muito bem. Formando o embrião, a gente transfere para dentro do útero da outra paciente. Sim, é Isso. possível. Então pode fazer isso e em alguns casos as duas fazem a indução e as duas podem querer engravidar ao mesmo tempo também. É óbvio que Exato. a gente vai avaliar a questão médica, se as duas têm condições, né? Avaliar sempre o que cada uma tem de restrições, né? Os problemas de saúde, e a gente vai orientar para que elas tenham a opção de escolher qual vai gestar por uma opção emocional, eu quero ser a que vai gerar o bebê, ou até por uma questão física também. Então, a gente coloca todas essas possibilidades e fica livre para o casal decidir quem é que vai induzir, né, produzir os óvulos e quem é que vai ter a gestação. Tem tanta pergunta que eu estou tentando escolher. Bastante, doutora. Eu também estou vendo várias aqui Bom, e eu tô... da biópsia de embrião. Em quais casos é recomendado uma biópsia de embrião? Bom, existe as indicações formais, né, de biópsia, análise genética embrionária, que é quando, por exemplo, o casal tem alguma síndrome genética, alguma doença genética na família, ou eles são portadores de alguma patologia genética, que a gente queira selecionar um embrião saudável para que a gente corte essa hereditariedade para o embrião, né? Então, existe essa indicação. E existe aquela indicação que é, por exemplo, doutor, eu quero fazer a análise genética dos embriões porque eu tenho muito medo de ter um neném especial em relação à síndrome de Down, que é uma das alterações genéticas mais frequentes dentre as aneuploidias, né?
que estão relacionados com o fator idade que a gente falou, né? Que aumenta a incidência dessas alterações genéticas nos embriões com o passar da idade, principalmente depois dos 38 e 40 anos. Então, precisamos verificar a indicação de cada um, né? Mas essas são uma das mais frequentes indicações para análise genética dos embriões. Sim. Existem outras mais específicas, se um casal já tentou algumas transferências de embriões de boa qualidade, o aspecto, o desenvolvimento, e querem identificar se existe uma alteração genética que justifique a falha, né? Então é sempre bom individualizar. Não é para todo mundo que a gente indica, mas é uma questão bem individual, que vale a pena conversar bastante com o médico e o casal decidir, quando não é uma questão médica pura, se realmente vale a pena fazer o tratamento. Aquela questão mudando de assunto, voltando, aquela questão do sêmen de doador, a pessoa que perguntou, diz que tem um filho, um filho de 1 ano e 3 meses, de um sêmen de doador, e queria fazer uma nova tentativa com o mesmo. Então, para isso, precisa entrar em contato com a clínica, que tem o número, né, do sêmen, e com o banco, para saber se ainda tem amostra disponível do mesmo doador, né? Então, isso é uma questão que Exato. dá para fazer, né? Então, essa é a resposta da pergunta. A qualidade do embrião é importante para a idade. A qualidade do embrião é mais importante que a idade da paciente para o sucesso da FIV. A qualidade do embrião é mais importante que a idade da paciente. Na verdade, a qualidade do embrião está relacionado. Existe a Então, qualidade um está laboratorial. relacionado com o outro, né, doutora? A qualidade laboratorial, que é como se fosse uma nota que o embriologista dá para esse embrião, de acordo com a evolução dele no laboratório, o aspecto, a parte morfológica. E isso, em geral, está relacionado com a idade da mulher, com alterações hormonais da mulher, com o sêmen, né? Então, é uma série de fatores que levam esse embrião a ter melhor qualidade ou não, né? E nem todos os fatores a gente consegue identificar. Às vezes o casal não tem nenhum desses fatores, não tem questão da idade, não tem sêmen alterado e a qualidade do embrião não é boa. Então, a gente tem algumas dúvidas ainda também nessa área que ficam meio que sem resposta, né? Exato. É... Algumas. Perguntar perguntaram, desculpa, perguntaram também se o paciente de 40 anos transfere um ou dois embriões. Paciente de 40 anos se transfere um ou dois. Bom, a gente sempre recomenda a transferência de embrião único, independente da idade que vocês têm. A gente já caiu por terra aquele pensamento de quanto mais, maior chance, né? Já a gente sabe que isso não acontece. Os estudos mostram que isso não acontece e isso pode provocar uma maior chance de gestação múltipla, né? Que é justamente o pesadelo de alguns de nós obstetras, né? Pelo risco de prematuridade, pelo risco de pré-eclâmpsia, pelo risco de diabetes gestacional, alterações placentárias, né? E incompetência estimocervical, enfim, complicações obstétricas decorrentes de uma gestação múltipla. Mesmo porque se a gente transfere dois, e se esses dois viram 3, 4, entendeu? Então eles ter um risco para que eles possam se dividir também. Como eu sou mais velha na reprodução, então eu sempre conto uma história que antigamente, não antigamente, né? Porque eu não sou antiga, mas no começo da reprodução, a gente não tinha bons embriões no laboratório. O laboratório era bem menos evoluído do que ele é hoje. Então, nós tínhamos muitos embriões com uma taxa de sucesso muito inferior ao que é hoje. Então, se colocavam vários embriões, né? Então, se colocava 2, 3, 4. E, na verdade, é porque os embriões tinham pouca capacidade de ficar no laboratório, né? O próprio laboratório não tinha estrutura. Isso não falo do Ideia Fértil, isso é uma questão de mundo. Antes mesmo até de eu trabalhar com reprodução, as coisas eram assim. E daí, com a evolução do laboratório, com a qualidade dos meios de cultura, com a capacidade dos embriologistas, a gente hoje tem embriões de muito boa qualidade. Então, a tendência mundial é colocar um só, justamente pelo que você falou, né? Porque a gente tem para diminuir os riscos obstétricos, porque é muito bonitinho o gêmeo, né? No shopping, com a roupinha igual.
né? Mas na verdade a gente sabe que tem uma gravidez de risco, a gente sabe que tem um risco de prematuridade, então a gente prefere diminuir esse risco. E a gente já sabe que colocar vários embriões não vai aumentar essa chance de gravidez. Agora teve uma pergunta, e se for um embrião ruim, né? Um embrião 5cc e tal? Na verdade, o embrião 5cc não é que é um embrião ruim, mas a qualidade dele é inferior. Mas ele não significa que ele não vai engravidar. Embriões de qualidade inferior, se eles forem inferiores, normalmente a gente, como médico, conversa com o casal e diz: olha, a chance de gravidez é menor. Vamos arriscar e colocar dois? Então a gente pode colocar dois quando a gente discute com o casal e coloca os pontos positivos e os negativos dessa decisão e decide por colocar dois. Colocar mais que dois é praticamente uma coisa que a gente não faz mais, só casos extremamente selecionados para fazer isso, justamente porque a gente não quer ter o risco do gemelar, né? Com certeza. Doutor, acho que a gente está chegando no finalzinho da nossa live, né? E acredito que tem milhões de perguntas. A gente gostaria muito de ficar batendo um papo maior aí, respondendo todas as perguntas possíveis. Você Infelizmente, né, doutora? Porque está bastante gostoso aqui nossa conversa. passou Pois muito é. rápido. É isso aí. A gente está terminando o mês, mas a infertilidade continua sendo muito importante, né? O desejo de engravidar é uma coisa que é do ser humano, né? E a gente sabe que as pessoas estão querendo muito isso, né? E a gente está aqui sempre disposto a discutir, a responder as dúvidas de vocês, né? A resolver todas as dúvidas em lives, na distância, né? Fazendo as nossas consultas. Em breve, presencialmente, a gente vai poder sempre dividir esse nosso conhecimento, esse nosso amor por essa área tão especial com essas pacientes, né, Daniel? Então Com certeza. a gente continua, né? Semana que vem a gente. Peraí, que tem um recado aqui. Tem cenas dos próximos capítulos, né, doutora? Para que não percam. O mês acabou, mas as lives continuam, né? Parece que tem uma live que vai ser feita sobre a placa Zimou. Zimote. Não sei se Uhum. fala, ela é muito nova, uma técnica nova que a gente tem agora no Instituto, e que a gente vai ser entre o Ivan, nosso embriologista, e o Dr. Emerson, que será na próxima quinta-feira. Acho que não nessa semana, na outra semana, mas vocês vão ver aí na divulgação do Instituto nas redes sociais essa live, né? Com certeza. E é isso, o mês acabou, mas a gente continua fazendo as lives. Em breve todos nós estaremos nos vendo presencialmente para continuar fazendo o nosso trabalho. Tá bom? Deus quiser. Agradecer a todos que estiveram presentes, todos os pacientes, enfim, casais, pessoal muito querido aí que compartilhou aqui com a gente. Você também, doutora, foi uma honra estar aqui com vocês. Sempre é um prazer muito grande poder ajudar todos vocês e a gente poder conversar assim com pessoas espetaculares. É sempre muito bom. Boa noite a todos e obrigado, doutora. Eu também adorei. Obrigada, Daniel. Foi uma experiência ótima. Espero que a gente tenha conseguido passar um pouquinho de informação aí para todo mundo. Um beijo enorme. Boa noite para todo mundo. Boa Até noite. mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.